Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Que ótimo, então. Bom, eu Boa quero me noite. apresentar. Meu nome é Lúcia Smith. Eu sou colaboradora na Federação Espírita Brasileira e a Emília Rezende me convidou para tocar hoje aqui para vocês na palestra do Centro Espírita Fé e Amor. É isso? Isso. Sim. Exatamente. Então, eu trago a música aqui como um elemento de harmonização. No início da palestra, a música tem essa propriedade de nos tranquilizar, nos acalmar, né? Trazendo um silêncio interno aos nossos corações, à nossa alma. Só eu que estou um pouquinho nervosa, porque eu estou tocando para vocês e a emoção vai aparecendo, né? Mas eu sei que eu estou entre irmãos, então isso já me tranquiliza, tá bom? Somos companheiros dessa mesma doutrina abençoada. Eu vou continuar tocando mais algumas músicas e eu me lembrei aqui de um trecho que eu trouxe para vocês, bem pequenininho, do livro Os Mensageiros de André Luiz, aonde ele fala um pouquinho num momento daqueles que todos nós conhecemos na literatura dele, num momento de encontro, de palestra, de orientações que eles recebiam no plano espiritual. Então, abre aspas. No seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Então, é um pequenininho trecho, né? E eu, como musicista, fico sempre ligada nessas coisas e nos livros de Manuel Filomeno, de André Luiz, de muitos outros autores, né? Nós estamos recheados desses momentos, nos mostrando como essa arte, a música, tem essa capacidade. E eu achei interessante que não havia uma prece verbal, mas a música trazia uma oração silenciosa aos corações que estavam presentes, né? Então é isso, meus irmãos. Eu não toco a música sublime, divina, mas eu espero que esta música chegue ao coração de todos vocês, nos preparando para a palestra que vai iniciar daqui a uns minutos. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Beijo.
Meus irmãos, no meu relógio já são 8 horas, correto? Correto. Então tá, eu encerro então aqui minha participação, mas vou assistir a palestra com vocês e agradeço os ouvidos, a atenção e tudo mais. Obrigada. Boa noite. Mais um prazer, mais uma vez, um prazer muito grande de estar com vocês, ainda que virtualmente, com esse pessoal bonito, simpático, carinhoso do Centro Espírita Fé e Amor. E o tema que me deram para conversar com vocês na noite de hoje é a respeito de uma passagem de Jesus que a gente vai encontrar no Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 10, que Jesus termina esse versículo dizendo: eu vim para que as pessoas tenham vida em abundância. E essa máxima, essa afirmação, ela se encontra num contexto bem maior. É um contexto que Jesus ele está contrapondo o seu papel com o papel de outras pessoas que se apresentam em nome de Deus. Pessoas que dizem que são enviadas, pessoas que dizem que são iluminadas, pessoas que dizem que são escolhidos, né? A palavra Messias, ela é ungido, ou seja, aquela pessoa que derramava um óleo sagrado sobre a cabeça dela e ali ela era separada do restante do povo, porque Deus tinha dado uma missão para ela. Então, o ungido, o Messias, em grego, Cristo, ele era uma pessoa que ele era escolhido por Deus. E várias pessoas na época de Jesus se auto-intitulavam Messias. Para boa parte da população, se não fosse pelos milagres, se não fossem pelos milagres que Jesus operava, né, milagres do ponto de vista daquelas pessoas que estavam enxergando. Porque nós, como espíritas, sabemos que não existe milagre como uma quebra da lei de Deus. O que existe é uma atuação de outras leis que às vezes nós desconhecemos. E que através do Espiritismo, através da revelação espiritual, nós somos apresentados essas leis espirituais. Porque não são leis que estão na física, na biologia, na química, na astronomia. São leis que se encontram do ponto de vista, né, da intercessão divina, são leis que se encontram no mundo espiritual. Então, na verdade, o que nós chamamos de milagre, na boa parte das vezes, é a atuação dessas leis espirituais através de agentes espirituais, ou seja, dos espíritos, produzindo esses fenômenos que para uma pessoa leiga causa assim espanto. Né? Os evangelhos usam a palavra sinais e causam assim estupefação, porque as pessoas não sabiam como aquilo era feito. Elas também olhavam por um eclipse, né, um eclipse solar, um eclipse lunar, também não sabiam como aquilo se dava. Né? Elas, se vissem um fósforo acendendo, para aquelas pessoas que não conheciam a pólvora, aquilo ali seria um milagre. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo as leis, a gente vai vendo que o milagre ele não passa da aplicação de outras leis que nós desconhecemos. Então, se não fossem por esses milagres, por esse sentido do observador da Palestina do século I, Jesus também seria mais um que se intitulava Messias. As credenciais de Jesus como Messias era exatamente dele fazer obras que as pessoas sabiam que um ser humano não faz aquilo que ele, Jesus, se Deus não agisse por ele. Então, esse era o diploma, era o certificado de Messias que Jesus apresentava. E as pessoas prestavam muita atenção nisso. Mais atenção do que deveriam prestar no Evangelho, no anúncio. Né, no anúncio da boa mensagem, no anúncio da boa nova. Só que, onde você faz luz, você sempre vai ter a resistência das trevas. Porque nas trevas, tudo de ruim prospera, porque ninguém está vendo.
Quando a gente fala, por exemplo, hoje, no vocábulo moderno, de um escândalo, o que é um escândalo? Algo que é moralmente questionável, mas que vem a conhecimento público. Quantas coisas são moralmente questionáveis e que, se não vem a conhecimento público, está tudo bem. A pessoa é ela e a sua consciência. Como diriam os antigos, é ela e o travesseiro. Ou seja, aquela hora que a cabecinha, né, descansa no travesseiro, que emergem os seus dramas individuais, aí a consciência fala. Então tem muita coisa que é escandalosa, mas como ninguém viu, ninguém fotografou, ninguém filmou, acaba passando batido. E as pessoas tinham que prestar atenção na mensagem do Evangelho, mas eram pessoas necessitadas. E o que chamava a atenção delas, numa época que não tinha hospital, que não tinha asilo, não existia plano de saúde, não existia plano de previdência, que o que acontecesse com o sujeito, ele estava abandonado à própria sorte, se não tivesse uma família que o cuidasse e uma família com posses, onde as pessoas acreditavam que uma doença, um acidente, um falecimento era castigo divino por conta de algum pecado que foi cometido. Aquele anúncio de Jesus, que Deus é Pai, que Deus abraça, que Deus cativa as pessoas através do amor e não através da Torá, da lei, da imposição, mas o mandamento de Deus é um mandamento bom, que as pessoas deveriam cumprir com alegria, porque é um mandamento de liberdade. Então, esse anúncio de Jesus, somado com as curas, com os exorcismos, né, com os sinais que ele fazia, como multiplicação de pães e peixes, andar sobre as águas e etc., aquilo tocava bastante as pessoas, mexia com elas. E só que onde tem luz, tudo que tem de ruim aparece. Então, as pessoas que se alimentam da escuridão para fazerem o mal feito, essas pessoas sempre combatem o anúncio do Evangelho. Porque onde há Evangelho tem liberdade. Onde há Evangelho tem alegria. Onde há Evangelho tem pessoas plenas. Porque nós, enquanto seres humanos, nós somos muito limitados. Enquanto seres humanos, nós somos muito frágeis. E isso é intuitivo. É tanto que o ser humano, ele precisa viver em comunidade. É uma necessidade para a sua sobrevivência e para a sua qualidade de vida. Porque o que um não tem, no outro lado da rua tem. Não tem naquele bairro, tem no outro bairro. Não tem naquela cidade, tem na outra cidade. Não tem naquele país, tem no outro país. Então essas trocas, essas permutas, são uma necessidade humana. Então, onde tem evangelho, tem liberdade, porque tem uma convivência harmônica, tem uma convivência pacífica. A grande sacada de Jesus, quando ele coloca o mandamento divino do amai o vosso semelhante, na maioria das pessoas da Palestina do século I, amar o semelhante era um judeu amar outro judeu. Ou seja, amar no sentido de querer bem, de não querer mal, de fazer o bem, de não prejudicar. Esse era o conceito de amor que as pessoas tinham. Né? Fulano ama ciclano, quer dizer, fulano quer o bem do ciclano. Fulano odeia ciclano. Fulano não quer o bem, é indiferente ou quer o mal. Então, vejam como o Evangelho ele resgata essa proposta de uma forma sem fronteiras. Então não é um judeu amar um judeu, um samaritano amar outro samaritano, um grego amar um grego, um romano amar um romano. Isso é a lei dos homens. Isso é o nosso egoísmo, é o nosso sistema de casta, o nosso sistema de raça, que faz com que a gente só ame os nossos semelhantes.
A proposta de Jesus era muito mais abrangente. Deus é aquele que ergue o sol sobre bons e maus. Ou seja, ele dá luz para pessoas boas e para pessoas más. O solo produz comida para pessoas boas e para pessoas ruins. Os mares, né, nos trazem os alimentos e a água. Tanto faz a gente ser bom ou a gente ser ruim. Porque Deus dá a mesma oportunidade para todas as pessoas. E daí ele não é aquele Deus dos exércitos, aquele Deus bravo, aquele Deus irado, rancoroso, ciumento. Ele é o Abba, o papai. Abba era uma forma que o filho se referia a seu pai, mas um filho em idade bem infantil. Criança, papai, paizinho. Jesus chamava Deus de paizinho e nos apresentava Deus como pai de todos nós. Então, essa intimidade de Jesus com Deus incomodava as outras pessoas que queriam ter um monopólio de Deus, porque elas não tinham essa intimidade. Então, elas falavam do que elas não conheciam, elas anunciavam o que elas nunca tinham visto. E para os judeus era muito sério a questão do falso profeta, porque o profeta é alguém que está permeado na cultura judaica do Espírito Divino. O mesmo Espírito que Deus utilizou para dar vida ao homem, quando ele pega um molde de barro, segundo a mitologia do livro Gênesis, e sopra nesse molde, o sopro se chama Ruah. Quando ele inspira uma pessoa para que essa pessoa profetize, o sopro se chama Ruah. O vento, o termo que eles utilizavam, Ruah. Então, é esse deslocamento de uma matéria invisível, de algo etéreo, pensando como alguém daquela época. Hoje nós conhecemos bem os fenômenos climáticos, naquela época não. Então, o que dá vida ao homem é o sopro de Deus. O que faz com que uma pessoa profetize é o Espírito Divino. Por isso que quando Jesus, ele é confrontado pelos seus adversários político-religiosos na cidade de Cafarnaum, que dizem que ele está tomado pelo demônio, está tomado por Satanás. Satanás, naquela época, era considerado o inimigo de Deus. Foi uma construção que veio desde a época que aquela terra estava ocupada pelos persas, que eles tiveram contato com o zoroastrismo, e o zoroastrismo tem muito bem dividido a figura do Deus bom e a figura do Deus mau. Então, como no judaísmo é um Deus só, alguém tinha que fazer a figura do mal. Então, um dos anjos da sua corte celeste, que depois na Vulgata, na tradução latina da Bíblia, feita por São Jerônimo, é Lúcifer, a luz mais brilhante, aquele que brilha. E aí depois é construída toda uma história que Lúcifer era o mais bonito e mais inteligente dos anjos. A sua qualidade era de um querubim, era um anjo da mais alta patente. Então as pessoas, elas, quando falam que Jesus está possuído por um mau espírito, por um espírito imundo, elas estão dizendo que Jesus, ele está contra Deus, porque o adversário de Deus é Satanás. A própria palavra Satanás significa adversário. E aí Jesus ouve aquilo e fala para os seus discípulos: olha, todo pecado é passível de perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. Se nós entendêssemos aramaico e ouvíssemos esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, nós ouviríamos mais ou menos assim: todo erro, porque pecado é errar o alvo,
todo erro é excusável, é perdoável, menos o erro cometido contra o Rua, contra a manifestação divina. E essa tensão de Jesus com esses adversários é porque Jesus trazia a luz, Jesus trazia a liberdade do Evangelho. E essas pessoas, elas exploravam os outros através da religião. E a gente não pode pensar só numa pessoa religiosa. Tem que pensar que religião e política naquela época andavam juntinhas. O status social andava de braços dados com o status político da pessoa, com o status religioso da pessoa. O sumo sacerdote era o cara mais importante e um dos mais ricos da Judéia. Não era pouca coisa. Os fariseus, eles diziam que quem dominava a Torá, quem era rabino no farisaísmo, tinha as chaves do reino de Deus. E aí, nós vamos depois ver os cristãos, quando escrevem os evangelhos, partindo das reminiscências de Jesus quando era vivo, né, das memórias, da interação com Jesus quando estava na terra, eles vão dizer assim, não, as chaves estão com os discípulos de Jesus, com os seguidores de Jesus. E a gente vê isso bem representado no Evangelho de Mateus, com Pedro, que tu é Pedro e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. E nem as portas do Hades, ou seja, da região dos mortos, em latim, infernos, nem as portas do infernos prevalecerão sobre a assembleia, igreja, sinagoga, assembleia. E aí, quem tem a chave são seguidores de Jesus e não seguidores dos fariseus. E essa tensão é toda permeada. Convido vocês a dar uma olhadinha no Evangelho de João. E esse capítulo 10, Jesus utiliza duas imagens, do pastor e do ladrão, do mercenário, do pastor, que é aquele que chama as ovelhas e as ovelhas o seguem, porque elas reconhecem a sua voz, porque elas sabem quem as conduz com segurança. E o pastor também conhece as suas ovelhas. São aqueles que ouvem a voz de Jesus e reconhecem a sua autoridade. Entre outras ovelhas, não. Nem todas as ovelhas reconhecem. As ovelhas que não eram daquele aprisco não reconheciam a voz do pastor. E Jesus vai mais longe ainda. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não. O mercenário você contrata, se chega um lobo, chega um urso, e naquela região tinha. Eles vão atacar a ovelha, um leão. Na época de Davi tinha leões e ursos lá. Vai atacar uma ovelha, o mercenário cai fora. O pastor enfrenta a fera para defender o seu rebanho. Então Jesus se compara ao pastor. E os outros religiosos, que só estão interessados em tosquear as ovelhas, de usar as ovelhas até como carne de churrasco, esses não têm compromisso nenhum. E é isso que Jesus denuncia. E aí, durante toda essa passagem, durante toda essa afirmação, ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Porque a vida da gente não é abundante. Nós somos seres que a gente é limitado pela nossa própria imperfeição. Quando nós seguimos o Evangelho, que é boa notícia, Evangelion em grego significa boa mensagem, boa notícia, nós ganhamos a nossa carta de alforria sobre as nossas limitações. A gente pensa assim, puxa, mas
Seguir o Evangelho é tão difícil. O problema é que a gente sempre está seguindo alguém. Sempre está seguindo alguém que representa as nossas ideias, as nossas carências. Tem gente que segue traficante, em busca do vício. Tem gente que segue ator e atriz famosos, né, superstars, em busca de uma figura de sucesso. Projeta naquele artista as suas deficiências, as suas carências. Muitos assassinos recebem cartas e cartas de pessoas apaixonadas com pedido de casamento. Serial killers, pessoas que já fizeram várias mortes, cometeram vários assassinatos. Quando eles dizem que queriam casar, chove de gente no presídio se oferecendo para ser noivo ou ser noivo. A gente sempre está seguindo alguém. O problema é que quando nós seguimos pelas nossas carências, quando nós seguimos pelas nossas dificuldades, pelas nossas deficiências, nós somos escravos. Escravos das outras pessoas, escravos das nossas carências, escravos dos nossos vícios. E aí, Jesus prega a liberdade do Evangelho. A liberdade de ama a Deus sobre todas as coisas, porque sem Deus você não é ninguém. Não tem um átomo seu que você controle. Tudo é criação divina. Deus tira do nada o próprio universo. Cada estrela, cada constelação, cada molécula, cada partícula, Deus tirou do nada, através da sua vontade. Então, sem Deus, nós não temos como agir, porque sempre seremos pessoas limitadas agindo nas suas limitações. Então, quanto mais nós nos entregamos a Deus, maiores nós somos. É como se cada coisa que a gente conseguisse na vida fosse um zero. Então, imagina o número zero. Você comprou um celular novo? Zero. Você comprou um carro novo? Zero. Você comprou uma casa? Zero. Você está apaixonado e a pessoa está correspondendo? Zero. Você está saudável? Está vendendo saúde? Está com o corpo trincado, travado, atlético? Zero. Quando você põe Deus, é como se você botasse um na frente de todos esses zeros. Quando a gente põe Deus na nossa vida, nós damos valor a tudo que nós temos. Quando nós não temos Deus, a gente está sempre procurando outros zeros para aumentar o nosso patrimônio e com isso nós só aumentamos de tantos zeros o nosso vazio. Por isso que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra abundância em grego, nessa parte do Evangelho, está conjugada como plerisson, que vem de plerissos, que significa além da medida, além do cálculo, além do que você vê. Então, para e pensa no termo grego que os evangelistas usam, ou no caso, o evangelista, o autor do Evangelho de João. Ele está dizendo que com Deus você vai ter tudo além do que você imagina. É tudo além do que você consegue enxergar. Plerisson. É muito mais. Né? É muito mais. Aliás, não é plerisson, é perisson. É muito mais do que você quer. Quando você se entrega para Deus, você se entrega para a plenitude. Só Deus dá a plenitude. Tem uma frase que eu acho sempre muito apropriada para momentos de dificuldade. Ter fé é saltar no escuro para os braços de Deus.
Quem não tem fé só cai no escuro, porque não sabe que Deus está de braços abertos esperando. Tudo na vida passa. Tá bom? Aproveita, porque passa. Tá ruim? Não reclama, porque passa. Porque a vida é dinâmica. A vida não é concretada. A vida não é um bloco de mármore. A vida não é engessada. A vida é dinâmica. A vida, ela é sempre um vir a ser. Quando a gente se entrega para Deus, a gente sabe que está bom e Deus está do nosso lado. Está ruim, Deus está do nosso lado. Porque Deus sempre está do nosso lado, porque nós sempre estamos aonde nós deveríamos estar. Porque é ali que nós temos que aprender, desenvolver, crescer. Seja porque nós nos colocamos numa situação de erro. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, ela está num presídio. É o melhor lugar para ela. Porque ela fugir da justiça seria o pior dos mundos. Porque o crime estaria livre dentro da sua consciência. No processo de encarceramento, ela está pagando a sua dívida. No processo da doença, é o melhor corpo que nós poderíamos ter. Porque esse corpo está tirando do nosso perispírito, da nossa alma, do nosso corpo espiritual. Alma é no sentido mais amplo. As mazelas, as sujeiras, as desarmonias. Então o corpo padece para que a alma tenha saúde. E Deus está do nosso lado. Cada um de nós vai ter as suas experiências de acordo com as suas escolhas. Somos livres para semear o futuro, mas somos atrelados, amarrados àquilo que nós plantamos no passado e que hoje temos que colher. A única forma de, mesmo colhendo frutos amargos, de desatinos que cometemos em outras épocas, a única forma de transformar isso em frutos saborosos é a nossa ligação íntima com Deus. Porque quem está com Deus vive, mas vive além do limite. Vive em abundância. Jesus, nesse mesmo capítulo, Jesus diz assim, eu e meu Pai somos um. Porque quando Jesus anuncia o Evangelho, quando Jesus anuncia a Boa Nova, e ele fala com autoridade, porque ele conhece do que ele está falando, os maus pastores, né, os mercenários, os ladrões, eles falam sem ter compromisso nenhum, sem ter conhecimento nenhum. E como está cheio de maus anunciantes do Evangelho hoje, pessoas que se utilizam da tribuna espírita para projetar a sua vaidade, para projetar as suas ideologias, para projetar as suas carências, e não para ter compromisso com o Evangelho. Na época dos seguidores de Jesus, seja de primeira, de segunda, terceira geração, até mais ou menos até o quarto século depois de Cristo, né, o início do quarto século depois de Cristo, a gente vai ter líderes cristãos, principalmente os líderes. Eles eram os favoritos a serem perseguidos pelas autoridades romanas, porque cortando a cabeça se imaginava que o corpo definhava. Pegando um bispo cristão, provavelmente os seus fiéis se dispersariam. E muito pelo contrário. Esses homens valorosos, estou falando da liderança, tirando algumas seitas cristãs, eram eminentemente masculinas. Então, esses homens valorosos e os seus fiéis, e aí a gente pode colocar as mulheres valorosas, como viviam em plenitude em Cristo, porque Cristo era a representação de Deus, eu e o Pai somos um, né? O ungido, o escolhido, Cristo, essas pessoas não se importavam de serem queimadas vivas, de serem torturadas, de serem exiladas,
Muitas mulheres eram entregues aos prostíbulos, mulheres cristãs eram condenadas a viverem nos prostíbulos, os homens a remarem nas galés, que normalmente o cara só durava 2 anos de vida, tá? Tais as condições insalubres de ficar remando nesses barcos. Outros eram entregues para lutar contra gladiadores, e como eles não lutavam, eles acabavam morrendo de formas horríveis. Outros eram entregues às feras. E aí as pessoas falavam, meu Deus, mas que loucura! Por que esse pessoal não luta? Por que esse pessoal não corre, não pede perdão? Por que esse pessoal não renega Jesus? Porque eles tinham vida em plenitude. Essa é a beleza do Evangelho. Ele nos dá a vida além daquilo que enxergamos. Ele nos dá a vida além daquilo que pedimos. Ele nos dá a vida além daquilo que queremos, daquilo que nós imaginamos. Porque Jesus veio ao mundo para dar a vida, e a vida em abundância, porque ele tinha a procuração do Pai, a procuração de Deus, porque Jesus conhecia Deus de vivência. Deus para ele não era uma filosofia, Deus para Jesus não era uma especulação, Deus para Jesus era uma experiência. Então ele falava como quem havia experimentado esse contato com Deus. A gente ainda chega lá. Mas para chegar lá, a gente tem que saltar no escuro com a confiança de que Deus, por mais terrível que seja a noite, está com os braços estendidos nos esperando. O nome disso é fé. É acreditar naquilo que nós não vemos. Kardec, quando ele, na doutrina espírita, faz a proposta da fé, ele diz assim, o espírita tem fé, mas a sua fé é raciocinada. O espiritismo nunca definiu tudo no raciocínio. O espírita precisa ter fé, mas essa fé tem que estar atrelada com a sua capacidade de discernir o bom do mal, o verdadeiro do falso, o certo do errado. A fé dogmática não. A fé dogmática você tem que aceitar o que está sendo imposto para você. Você não tem autoridade para questionar o dogma. E dogma, ele pode ter 2 significados. Fundamento de uma fé, aquilo que sem aquele fundamento a fé não existe. Por exemplo, no Espiritismo, um dos dogmas, fundamentos do Espiritismo é a mediunidade. Se o Espiritismo ele é um compilado daquilo que os espíritos nos dizem, se você não acredita em espírito, você não acredita em mediunidade, não tem a sustentação para ser espírita. Ainda pode colocar, e Kardec utiliza, o dogma da reencarnação, porque sem o dogma da reencarnação, ou seja, sem o fundamento da reencarnação, é difícil de você explicar a justiça divina, principalmente para crianças que no berço já vão ter destinos tão diferentes. Um já nasce cego, o outro já nasce paraplégico, o outro já nasce com demência, o outro nasce rico, o outro nasce bonito, o outro nasce abandonado pelos pais, outros nem nascem, né? Porque os pais providenciam o aborto. Se você não tem a reencarnação, fica difícil de explicar como Deus pode ser justo e a criança que acabou de nascer já ter um pepino desse para a vida inteira. Então, por isso Kardec coloca o dogma da reencarnação, o fundamento. Mas mesmo na época de Kardec, muitos espíritas questionavam a reencarnação e não aceitavam. E Kardec falava, ok, não tem problema. Mostra algo que possa substituir a reencarnação. Nunca mostraram nada que satisfizesse todas as questões que a reencarnação explica, responde. Isso é fé raciocinada. Então, o dogma é o fundamento. Agora, nas fés dogmáticas, num outro sentido de dogma, dogma
é uma afirmativa de fé que você não pode questionar. E aí fica difícil ter fé, né? Porque se a sua cabeça não entende, como é que você aceita? Você acredita naquilo que a sua cabeça aceita. Se você duvida, porque a sua cabeça está dizendo que não faz sentido, como é que vai dar certo? É um pouquinho complicado. Então, acreditar em Deus, seguir os passos de Jesus, usando a fé raciocinada que Kardec também nos ensina, é ter vida, vida em abundância. Acreditemos em Deus, sejamos pessoas alegres, porque quem conhece o Evangelho conhece a boa mensagem, e se é boa mensagem não tem por que ficar triste. O Evangelho não é código penal, que só diz, se você fizer isso, a pena é de tanto. Para isso já existem as leis humanas. O Evangelho é um anúncio de liberdade, mas liberdade daquele que tem a consciência tranquila, aquele que não é escravo dos seus vícios, dos seus desejos, da sua materialidade. Aquele que vive a sua natureza espiritual, porque a natureza espiritual é a sua verdadeira natureza. E a pessoa que consegue isso tem vida, e vida em abundância. Prazer estar com vocês mais uma vez. Uma ótima noite, fiquem com Deus. É sempre um prazer poder colaborar com essa casa tão querida. Grande abraço e até a próxima.